Quando a gente vai para análise do discurso, né, ou seja, todas as respostas que as pessoas dão, a gente analisa. Então, esse assessment aqui, pessoal, não é um assessment automático, né? Ele envolve um processamento do nosso time. A gente analisa o discurso, flaga algumas palavras-chave e, a partir daí, monta essa análise. Então, é o que a gente faz para os clientes que a gente, antes de começar a trabalhar com os clientes, a gente fez aqui também da mesma maneira, e aí tiramos alguns insights interessantes, né? Os pontos de destaque dessa análise de discurso. Primeiro que a gente foi agrupando, né, clusterizando os 15 principais desafios dessa análise. Os 15 principais não, a gente foi clusterizando os principais desafios. E a gente teve mais de 15 tipos de desafio que foram listados, né, que vão de adaptabilidade, a cultura de time, a sobrecarga de trabalho, velocidade de mudança, enfim, as pessoas iam listando esses vários desafios e a gente ia clusterizando eles para entender, né, qual eram as categorias que eles estavam se encaixando. Mas não dá para falar dos 15 aqui, né? De qualquer maneira, a gente acabou selecionando aqueles que mais estavam presentes. Desses 15, desses mais de 15, na verdade, 4 desafios foram responsáveis por 65% das citações. Ou seja, 65% dos desafios acabavam caindo nesses 4 elementos aqui: adaptabilidade, alinhamento, engajamento e segurança psicológica. Então, por isso que eu questiono um pouco, né, aquelas notas verdes em engajamento e adaptabilidade, porque a gente pediu que eles se avaliassem e depois pediu que eles trouxessem os principais desafios, né? E os principais desafios justamente estavam nesses pontos, de se adaptar e engajar o time. Então, eu acho que às vezes a gente carece até de uma capacidade de se autoavaliar mesmo, e aqui, na hora de se inscrever, na hora de descrever um pouco mais os desafios, acabam aparecendo mais coisas, né? Então, sobre esses pontos aqui, eu vou passar rapidamente só para mostrar do que eles se tratam, né? Desses 4 pontos mais tangíveis desses desafios, e aí a gente avança um pouquinho mais por onde começar, né? Por onde começar a suprimir esses desafios. Bom, o alinhamento é um ponto que eu já comentei com vocês, que muitas vezes é confundido com a capacidade de comunicação, né? A comunicação enquanto habilidade. Mas a gente coloca esse alinhamento como um processo, ou seja, a capacidade que um time ou um líder tem de desenvolver instruções claras de funcionamento, que vão além da meta e prazo. Né? Muitas vezes esse alinhamento é visto como um oposto da autonomia, né? Uma burocratização do processo. Mas, na verdade, a gente acredita que um time muito bem alinhado é um time que vai ter mais autonomia no fim. Então, aqui a gente tem uma clara relação, né? Os times não estão bem alinhados, os líderes disseram que alinhamento é um problema dos times, e, obviamente, em um dos problemas próprios, né, da sua capacidade de comunicação, e depois estão sofrendo com falta de autonomia. Então, para nós, tem uma relação clara aqui. E algumas frases que vão mostrando, né, essas frases já são depoimentos desses líderes que participaram da pesquisa. Tem questões de alinhamento relacionadas à própria gestão remota, né? Ou seja, novas formas de comunicar, times híbridos, pessoas no escritório, pessoas em casa, como resolver esses processos, são desafios que acabaram sendo trazidos aqui nesse ponto do alinhamento. Aqui o segundo coloca um pouco sobre a comunicação não está sendo um ponto forte de turnos diferentes, né? Então, mesma área tem turnos distintos e um turno fica interpretando o outro de forma equivocada devido a falhas de comunicação. Então, isso é muito comum, né? A gente não formaliza as questões da comunicação, a gente acha que comunicação é só meta e prazo e acaba acabando negligenciando a questão das expectativas, dos papéis, né, da passada de bastão. Tem muita zona cinza dentro das organizações, principalmente quando se trata de passada de bastão. Isso aqui acaba sendo um desafio trazido por um dos membros, né? E o outro comenta um pouco sobre gestão da expectativa, né, mudança e transparência, que são elementos fundamentais. Então, isso que foi trazido na parte do alinhamento. Na parte do engajamento resiliente, é a capacidade que o líder tem de engajar o time no longo prazo, né, suportando as mudanças. Então, se a gente não suporta as mudanças, né? Se o nosso engajamento não suporta as mudanças, ele de fato é ineficiente. Porque aí eu não estou engajando as pessoas, né? Eu estou só fazendo happy hour, fazendo aquele bônus e tal, e estou deixando para lá. Então, alguns depoimentos que mostram que o engajamento é um dos principais desafios, né? Esse primeiro aqui é bastante drástico até, né? Como eu posso extrair o melhor daqueles que não querem e que não têm condição de entregar mais resultados, nem numéricos e comportamentais? Alguns nunca entregaram e continuam na empresa e ainda reclamam dos outros. Ou seja,
como engajar uma força de trabalho que já está desengajada, grande desafio. No segundo momento, ali colocando como gerir times dinâmicas onde o fator financeiro não condiz com os cargos, além do alto turnover. Temos uma grande desmobilização nos últimos 3 anos. Ou seja, de novo, aqui começam a aparecer aquelas questões transacionais, né? E nossa questão do engajamento resiliente é muito mais sobre as relacionais. A gente tem que, como liderança, parar de focar só nesses pontos transacionais e começar a ser mais líder de fato, né? O que é um desafio para um líder mais técnico, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade, esses soft skills necessárias para falar sobre os relacionais, mas de fato a gente está perdendo as pessoas por aí. E aqui, no fim, uma pessoa comentando um pouco sobre as equipes engajadas frente à crescente demanda de trabalho, reuniões, demandas de última hora, enfim, apagando incêndio, né? As pessoas acabam se desengajando. A questão da adaptabilidade, né? Esse misto de capacidade de leitura de cenário, inteligência emocional e agilidade, ela é fundamental, e a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade da incerteza, né? E ter a capacidade de questionar um pouco os próprios métodos e tudo mais. E isso surgiu muito nos nossos depoimentos aqui, falando muito sobre mudança de mindset, mas eu queria só destacar esse do meio, que eu acho que é bem relevante, que é o maior desafio é efetuar mudança em mim, nas minhas atitudes, né? Claro que a organização precisa de mudanças, mas primeiro em mim. Então a gente vê que essa adaptabilidade, né, que lá foi colocada como um ponto forte, gera uma série de desafios, né, de mudança de mindset, de lidar com novas gerações e de auto-questionamentos. Eu gostei muito desse depoimento da pessoa muito ciente, né, de que, olha, primeiro eu preciso mudar muitas coisas em mim mesmo. Então, eu vejo que é um grande desafio também. E segurança psicológica, né, a capacidade dos times de se expressarem livremente, é outro ponto fundamental aqui da nossa conversa. E vem alguns depoimentos, né, relacionados eu tento ser mais amigo dos colaboradores, mas os caras não sabem lidar com isso, né? Um funcionário que acabou sendo grosseiro, o outro colaborador que não aceita opiniões. Então, a segurança psicológica é um grande desafio para a gente aprender a lidar com o conflito, né? Trazer o conflito para um lado mais positivo e tirar um pouco o melindre do time, né? Para a gente poder ser transparente, que é algo que a gente está cobrando muito, a gente precisa de um ambiente de segurança psicológica, sem esse medo do julgamento. E a gente percebe que os líderes estão sofrendo muito quando precisam entrar em conflito. Fazer uma cobrança, né? Dar uma opinião, lidar melhor com essas questões relacionais, muitas vezes, acaba esbarrando num time que é inseguro psicologicamente, que acaba não falando muitas coisas e, claro, não atingindo o desempenho necessário. Outro ponto que uma reflexão muito grande é a agilidade, mudança e adaptabilidade organizacional. Há uma crítica por parte das lideranças comentando que as suas organizações não estão lidando bem com as mudanças, né? Ou seja, que eles até se julgam adaptáveis, mas que as organizações estão falhando nessa velocidade da adaptação. Algumas não estão se adaptando, algumas estão fazendo isso de uma caixa preta, né? Isso está sendo compreendido com pouca clareza por parte da organização. Então, muitas organizações estão sentindo muito isso e as lideranças estão cobrando um pouco essa adaptabilidade organizacional, né? Do tipo, ok, eu estou disponível para mudar, para ser adaptável, mas as estruturas aqui não estão sendo, os processos não estão reagindo, né? E aí eu fico numa sinuca de bico. E acho que essa falta de adaptabilidade organizacional leva a esse terceiro item, né? Que é essa visão mais turva, esse desalinhamento com os times e a sensação de estar à deriva. É como se os líderes estivessem né, pilotando barcos aí numa grande neblina, né? Ou seja, eu não estou conseguindo ver muito longe, eu não estou sabendo se está todo mundo indo para o mesmo lado, aí tem um choque com uma outra área. Os líderes estão se sentindo pouco apoiados e estão se sentindo um pouco... acho que a deriva é uma boa palavra, no meio dessa pirâmide organizacional, né? Isso acaba gerando ansiedade, desengajamento, o time perde performance, então isso afeta muito diversas situações. E isso acaba levando também a vários conflitos, porque se eu não estou bem alinhado, seja com o meu time, seja com os meus pares, eu acabo levantando uma série de conflitos e a gente não está lidando bem com isso, né? Não estamos lidando bem com o contraponto, nem os nossos times e nem os nossos líderes, né? Então, acho que aqui tem uma outra reflexão, muitos conflitos que a gente não está sabendo lidar. E eu acho que um ponto importante é um líder sem tempo para liderar, né? Um líder que não está tendo tempo
de se dedicar tanto para resolver essas questões estratégicas, como também para solucionar esses problemas relacionais. É um líder que, como eu falei, muitos líderes técnicos acabam tendo que botar a mão na massa, né? Como as organizações não estão se adaptando, elas estão reagindo só, os líderes acabam sendo reativos também, tendo que ficar só apagando incêndio. E aí, no fim do dia, a agenda do líder não tem nada de liderança. Né? Então, assim, grandes reflexões também sobre isso, sobre esse papel do líder nesse novo cenário, né? De suportar essas mudanças e não ser só um líder reativo, ser um líder de fato, um líder que vai, como eu falei, não só gerenciar pessoas, mas sim liderar pessoas, ter uma visão mais estratégica e ter uma força mais relacional, né? Porque hoje é isso, estamos focados nos incêndios, no dia a dia, nessa sobrecarga, e estamos colocando a culpa também em questões transacionais, né? Ah, a proposta foi maior, o mercado está aquecido, mas de fato a gente tá sem tempo para isso.